Fala galera, beleza? Eu sou o Kleber Custódio, você está no canal Sua Música Sem Segredo. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Studio One, que é uma playlist que a gente está fazendo aqui para o canal. Então se você não viu as 3 primeiras aulas, dá uma passada aqui no canal, vê as 3 primeiras aulas, porque eu estou seguindo em frente aqui. Se você não entender alguma coisa, pode ser que eu já expliquei nas aulas passadas, tá? Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo para vocês acompanharem as aulas de uma forma bem didática, tá bom? Se você tiver curiosidade para conhecer um pouquinho mais como funciona o Studio One, a gente está falando sobre essa DAW maravilhosa, que é a DAW que eu utilizo aqui no estúdio. Lembrando que se você gosta de assuntos como mixagem, masterização, arranjo, música, tudo que tem a ver com criação musical, esse canal é o canal certo para você. Então, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like se eu estiver te ajudando de alguma forma, beleza? Compartilha com os amigos também. Tenho certeza que as informações aqui do canal podem ajudar bastante pessoas. Então, sem muitas delongas, vamos lá, deixa eu dividir minha tela aqui com vocês, tá? Mas antes, não se esqueçam, beleza? É aqui desse lado, se inscreve no canal, beleza? Não deixa de se inscrever no canal não, para me ajudar aqui a dar continuidade nesses conteúdos que eu posto aqui, tá bom? Bom, hoje aqui na minha cidade tá um frio danado, então não repara a touca, tá? Que eu tô aqui, tá um frio danado aqui, coloquei uma blusa ali pra gente poder dar seguimento aqui, beleza? Bom, deixa eu entrar aqui no meu Studio One, então, beleza? Vamos dar seguimento ao que a gente tava falando, a gente falou já sobre configuração de interface, de equipamento MIDI, a gente já falou sobre toda essa página inicial aqui. Agora eu queria falar com vocês uma coisa que eu esqueci nas outras aulas, que é bem legal aqui. Se você assina a Sphere, né, do Studio One, você tem como fazer backup direto na nuvem aqui do seu projeto, das suas configurações de entradas e saídas, dos seus layouts, de tudo que você tiver no seu Studio One, você consegue fazer backup para a nuvem. Clicando aqui, ó, backup e restauração, ele vai pedir a sua conta da Sphere, né? Eu não assino Sphere agora nesse momento, eu tenho Studio One Professional aqui. Tá? Mas se você assina, esse botão vai estar verdinho aqui, e aí você vai poder escolher tudo que você quer aqui e fazer um backup para a nuvem. Ele vai criar um arquivo na nuvem, onde vai estar salvo todas as suas configurações, os seus modelos, os seus layouts, tá bom? Isso é bem legal, eu esqueci de falar na aula passada, beleza? E aqui essas funções, tirando isso daqui, a gente já falou sobre a ativação dos itens, de como baixar e instalar sem precisar ficar baixando um por um, idioma. Então, todas essas partes aqui a gente vai usar numa outra janela até, tá bom? Eu queria falar com vocês aqui agora sobre a criação de um novo projeto, ou seja, de um novo song. Já falei para vocês que o Studio One trabalha com a tela de mixagem, masterização, ele chama de song. A tela de masterização, ele chama de projeto. A tela de ao vivo, ele chama de show, tá? Hoje a gente vai trabalhar com a tela de som, então clicando nesse botãozinho aqui, que é onde é mais intuitivo, você cria um novo som, tá? Ou aqui ainda, ó, um novo som pode ser por aqui também, ou mesmo clicando aqui, ó, direto em som, tá? Bom, o Studio One ele tem várias formas de você fazer a mesma coisa, tá? Então no decorrer das aulas aqui, eu vou falando para vocês as formas que são mais rápidas, as formas que eu utilizo, tá? Mas claro que tem outras formas, e quando der pra gente mostrar aqui, eu vou mostrar várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Mas claro que você só vai acabar se habituando a uma só aí no seu workflow, e vai sempre utilizar da mesma forma, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, novo song. Clicando aqui, ele abre essa janelinha, tá? E ele abre essa janelinha com esses três menuzinhos aqui. E o que significa isso? Esse primeiro, estilos, são modelos pré-determinados que o Studio One já te proporciona se você quiser usar, por exemplo. Ó, ele já proporciona aqui um layoutzinho de um arranjo misto, de uma balada e piano, de uma banda de rock. Então, isso são modelos que ele já coloca para você poder ganhar tempo. Claro que a gente pode fazer os nossos próprios modelos do que a gente mais utiliza, né? Os famosos template, tá? Que é bem legal. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, em banda de rock, e só vou ajustar aqui a configuração que está na minha interface, está 48 por 24, aqui está perfeito, eu não vou nem arrumar o nome ali, que a gente já vai voltar para essa tela. Vou dar um OK. Quando eu dou um OK, olha só, pronto, ele já criou aqui, ó, todo um layout, ele criou uma pasta aqui, ó, de bateria para eu poder gravar o kick, snare, tom, tá? Então é um modelo que ele criou já para poder facilitar minha vida, ó, gravar vocal, guitar, lead guitar e bass. E ele também já exibiu isso na tela de mixagem, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, tá? Então, são modelos já pré-programados. Eu vou dar um Ctrl W aqui, não vou salvar, beleza? Eu vou clicar aqui de novo, então são modelos, tá? Que ele já disponibiliza para você. As interfaces também são modelos de entradas e saídas, dependendo se você tem alguma interface que está aqui, por exemplo, como a Quantum, que é da própria Presonus, alguma dessas interfaces aqui, ó, Studio 68, se você tem algum dessas interfaces ou desses equipamentos, clicando nele, ele já vai vir com pré-determinações
de ligações mesmo, de entradas e saídas, os famosos patch bay, só que virtualmente aqui. Então você também pode carregar modelos aqui dos seus equipamentos, tá? Eu dificilmente uso isso, confesso, e eu faço os meus aqui em usuário, por exemplo, eu tenho aqui um template de mix, tá? Que é um template que eu tô criando e eu já vou ensinar vocês como que vocês podem fazer para deixar modelos prontos, tá? O que eu utilizo demais, eu tenho um mix template, então, por exemplo, eu estou mixando, eu tenho uma bateria, eu já sei que eu vou usar uma compressão de bateria paralela. Então, eu só vou no meu mix template, importo aqueles plugins, aquela track com os plugins que eu sou acostumado a usar para minha sessão. Eu não preciso ficar criando toda hora, porque isso gasta um tempo danado, então é legal a gente ter um mix template para poder auxiliar a gente, isso faz muita diferença no nosso trabalho, tá? Não é o caso aqui, eu não quero abrir o meu Mix Template, então provavelmente o seu aí, quando você abre a primeira vez, já vai estar selecionado em abrir um song vazio, ou seja, ele vai abrir um song completamente vazio, sem nada dessas pré-determinações aqui, tá? Aí em título da song, a gente tem como dar um título, eu vou colocar aqui, por exemplo, Teste Aula e Studio One, tá? Opa, Studio One. Beleza? Aqui você tem o caminho da onde você quer salvar o seu projeto já. Todos os arquivos que você gravar aqui já vai ser direcionado para esse diretório, para essa pasta, tá? Então, por padrão, ele vem nessa pasta do sistema aqui no Windows, por exemplo, que é o que eu utilizo, tá? Mas você pode abrir essa janelinha flutuante e mostrar para ele aonde que você quer que ele grave o seu material de áudio e todo o seu projeto, tá? Você tem aqui a taxa de amostragem, tá? 44, 48, 88, isso vai depender bastante da sua interface, em qual taxa de amostragem que ela consegue gravar e reproduzir. Não vou entrar em questões técnicas aqui sobre áudio, porque tem outras playlists aqui no canal que eu posso falar sobre isso. A resolução, aqui o Studio One trabalha com 64 pontos flutuantes, o que é muita coisa, tá? Eu sei que várias outras DAWs também já trabalham, o Reaper, Pro Tools, todas essas profissionais aí que já trabalham também. A base de tempo, aqui você pode selecionar se é compasso por samples por segundo ou por quadro, por exemplo, se você trabalha com vídeo, tá? Você consegue selecionar isso aqui. A duração da song, ele vai para o padrão 5 minutos, mas tudo isso a gente pode alterar durante o projeto, tá? Então isso daqui é só uma base para você já criar o seu projeto, mas nada disso não é inalterado. Você pode alterar isso depois no decorrer do seu projeto. Tá? O tempo BPM está 117 aqui, eu posso colocar 120, por exemplo. Você sabe o andamento da sua música aí, você colocando aqui ele já vai abrir certo. Tanto o tempo quanto a fórmula de compasso. Aqui está em 4x4, mas eu posso colocar 6x8, por exemplo. Clicando aqui, coloco 6 e sobre 8, tá? Então ele já vai deixar para mim na fórmula de compasso. Eu vou deixar aqui 4x4 mesmo, beleza? A armadura de clave, o Studio One tem algumas ferramentas bem legais e particulares em relação a acordes, MIDI principalmente, para você poder trabalhar com afinação de materiais já em áudio. Isso é bem legal, a gente vai olhar isso mais para frente, tá? Mas aqui, a princípio, você já pode colocar qual que é a tonalidade da sua música. Isso pode ajudar você com alguns recursos que o Studio One tem, principalmente de criação musical, tá? Então, você pode selecionar aqui, pode colocar que está em Dó maior, por exemplo. Aplicar stretch nos arquivos de áudio no tempo da song. O que significa isso? Se você deixar marcado essa caixinha, se você pegar um data de áudio, um arquivo de áudio, isso vai acontecer. Se seu arquivo está, por exemplo, gravado em 60 BPM e a sua música está em 120 aqui, o Studio One vai tentar pegar aquele arquivo e vai tentar trazer para o andamento da sua música. Então ele vai ou espremer ou ele vai alargar o seu arquivo. Claro que isso vai trazer alguns artefatos se você estiver esticando ou puxando muito o stretch marker. A gente vai ver isso também com calma mais para frente, tá? Mas ele vai adequar o seu arquivo ao andamento do Studio One. Se você não deixar marcado, então o andamento do arquivo, no caso desse exemplo de 60, ele vai deixar em 60 mesmo e ele não vai alterar nada, tá bom? Isso é bem legal, então normalmente eu não deixo marcado porque eu tenho como selecionar pista por pista o que eu quero que o Studio One faça isso ou não. Aqui em reproduzir sobreposições, se eu tenho um trecho de uma música gravada, por exemplo, e outro trecho de outra música gravada, eu posso, por exemplo, colocar ele sobreposto um ao outro e o Studio One vai tocar os dois ao mesmo tempo. Eu vou mostrar isso para vocês na prática daqui a pouco, tá bom? Isso vai ficar um pouco mais claro. Depois disso, a gente pode dar um OK aqui, por exemplo, e ele vai criar uma nova song pra gente, tá? Então, essa é a cara da song, é aqui que a gente vai gravar,
que a gente vai mixar, que a gente vai editar e a gente vai dar uma olhada nisso aqui num contexto mais geral agora. Depois eu vou esmiuçando cada ferramenta. Então, essa tela provavelmente você já está familiarizado. Independente da DAW que você usa aí, ele tem uma telinha dessa daí, tá? Dessa daqui, no caso. Essa daqui é a timeline, né? É a linha do tempo do Studio One, beleza? É onde a gente vai colocar os nossos materiais de áudio, nossos datas, nossas informações, nossos arquivos, tanto gravados na hora quanto importados para dentro, a gente vai colocar nessa timeline aqui, beleza? E as nossas tracks de áudio vão ficar aqui, desse lado aqui. Eu vou até criar uma aqui para vocês verem. Então, o caminho é esse, ó. Aqui ele tem uma track, tá? Aqui ele criou uma track e aqui é onde vai ficar nosso data, nosso arquivo. Então, isso é muito importante, tá? Presta atenção agora. Independente da DAW que você utiliza, é muito importante você conhecer o caminho do sinal e como que isso funciona dentro da DAW. Para quem não conhece, eu, por exemplo, eu vim do Reaper, eu usava o Reaper. Na verdade, eu comecei com o Sonar há 1.200.000 anos atrás. Depois eu fui para o Fruity Loops, depois eu me encontrei no Reaper e hoje eu uso o Studio One mesclando com o Reaper um pouquinho também. Claro que a gente tem um pouco de entendimento sobre o Pro Tools também, que é a ferramenta padrão do mercado, mas a minha DAW principal hoje é o Studio One e eu uso bastante o Reaper também. Mas independente da DAW que você usa, é importante você entender isso que eu vou falar agora, porque, por exemplo, principalmente no Reaper, você dá 2 cliques, você criou uma track, não importa se é de áudio, se é de MIDI, o que vai ser aquela track, isso traz muita facilidade no processo. Mas você acaba perdendo um pouco do fluxo do sinal ali, entendeu? Como que funciona aquilo? Aonde que é a minha saída? Aonde que é a minha entrada? O que está acontecendo? Entendeu? Então, isso que eu vou falar para vocês funciona em qualquer DAW, tá? E é bem importante essa parte. Se você usa o Reaper, acompanha o raciocínio também, porque vai ser mais ou menos a mesma lógica. Você precisa entender o fluxo do sinal, tá? Então, aqui é onde a gente coloca o arquivo de áudio, tá? A gente consegue, por exemplo, apertando F5 do nosso teclado, a gente coloca ali, ó, o nosso navegador, ou tira o nosso navegador. E aqui a gente consegue ter acesso aos nossos instrumentos virtuais, beleza? Aos nossos efeitos que a gente tem instalados no nosso computador, nossos plugins, tá? A loops que o Studio One disponibiliza pra gente poder fazer nossas músicas, tem loops de R&B e tal, já mostrei a instalação disso tudo lá atrás para vocês, tá? Os arquivos, aqui ele vai procurar na nossa pasta do sistema mesmo, do nosso sistema operacional, o que a gente quer importar para dentro da nossa linha do tempo aqui. A nuvem aqui é um sistema onde a gente pode, por exemplo, deixar arquivos direto na nuvem, que eu já falei nas aulas anteriores, e arrastar direto para o Studio One, tá? A gente não precisa salvar no nosso computador para depois pegar os arquivos e trazer para cá. Fora que a gente pode acessar aquilo que eu falei nas outras aulas também, presets de timbres que a galera disponibiliza na nuvem, tudo dentro do Studio One. Você não precisa sair do Studio One para entrar no site, para entrar na sua conta, baixar para trazer para o Studio One. Você tem todo o acesso aqui. Claro, desde que você esteja conectado numa rede de internet, tá bom? Aqui a loja do Studio One é onde ele tem os produtos dele que você pode comprar. Se você assina Sphere, você já tem isso tudo, tá? Mas se você quiser, você tem algumas coisas free aqui que já vem com o Studio One Professional, mas daqui mesmo, de dentro, você pode ir clicando aqui nos plugins, e daqui de dentro mesmo ele já vai mostrar valores, se você quer comprar, se não quer comprar, e tudo isso vai estar atrelado à sua conta que você adquiriu o Studio One, tá? Aqui do lado ainda a gente tem a pool, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aqui é um armazenamento interno do Studio One, onde todos os arquivos que estão sendo trabalhados aqui, ele vai fazer, ele vai mostrar aqui pra gente, ele vai listar aqui nessa pool, a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, tá? Então, como que eu acesso isso? F5 eu tiro, F5 eu coloco. Se eu pressionar F6, nota aqui, ó, no meu menu, aqui, ó, eu vou navegar sobre ele, ó. F5 eu abro ou fecho, F6, olha lá, F7, F8, F9, tá vendo, ó? Que eu vou navegando, ó, F10, tá vendo? Então, você consegue navegar por aqui, tá? Então, o F5 eu abro ou desabro, o F6 é ali a minha pista de instrumento, F7 efeito, F8 loop. Então, você consegue navegar por aqui, ó, pelo próprio teclado. O que você quiser, você já vai abrir nela. Então, se eu apertar F8, eu já abro na minha pista de loop, tá? Se eu apertar F7, eu já abro na minha pista de instrumento. Então,
se você pegar esses atalhos, já vai ser super válido aí, você pode agilizar seu processo, tá? O que a gente quer aqui é arquivo. Eu vou clicar aqui e eu vou abrir algum arquivo do meu computador aqui, ó. Posso pegar esse Acoustic Guitar aqui e eu posso arrastar para minha timeline. Então, olha o que vai acontecer. Eu crio aqui, ó, um arquivo de áudio, tá? E aí, nesse arquivo, nessa informação de áudio, tá? Eu coloquei dentro de uma track, que é isso daqui, tá? Se eu apagar essa track aqui e só arrastar aqui, ele já vai criar uma track automaticamente para mim aqui, tá? E esse data de áudio, ele tá passando pela minha track, tá? E aqui eu posso fazer as configurações de entradas, de saída, onde que eu quero que minha track saia, aonde que eu quero, se eu for gravar, de qual entrada da minha interface eu quero que ela receba o sinal, tá? Então, a gente tem isso tudo aqui, ó, eu já tenho um arquivo pronto para ser tocado, ó. As maravilhas da tecnologia. Eu só arrastei um arquivo, ele já conseguiu fazer eu ouvir o arquivo, que no analógico não funcionava dessa forma. Você tinha que fazer toda uma ligação para poder ouvir o sinal. Então você tinha que ligar, não, esse canal vai sair aqui, que vai entrar naquele, que liga naquilo. Hoje em dia, com a tecnologia não é assim. Hoje você colocou aqui, já está saindo o som, que é bem legal, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho do porquê que isso está acontecendo aqui. E, de novo, isso depende de qualquer DAW, tá? Então vamos lá. Vamos supor que eu quisesse gravar alguma coisa aqui. Para a gente entender isso, a gente precisa entender as entradas e saídas. Como que eu configuro isso dentro do Studio One, tá? Pressionando Ctrl, vírgula, ele vai abrir aquela nossa telinha de configuração, né? Que a gente já viu isso daqui nas aulas passadas. Se eu clicar aqui embaixo em configurações do Song, aí ele vai me dar umas informações novas aqui, que são configurações que a gente configurou na hora que estava abrindo o Song, né? Olha lá, amostragem, taxa de bits. A gente tem algumas configurações a mais com a taxa de quadro, se você trabalha com vídeo. Compasso, você pode deslocar o compasso um pouquinho mais no tempo que ele começa, tal. A gente depois pode olhar isso um pouco mais com detalhes, tá? O criador da minha conta aqui, se eu quero aplicar o Stretch Marker, tal, que é aquilo que a gente acabou de ver, tá? Se eu quero incluir esses efeitos no arquivo de masterização. Então, eu estou fazendo a mix nesse projeto. E você sabe, aliás, nessa Song, você sabe que o Studio One tem o projeto dele, que é onde faz a masterização. Então, eu posso atualizar minha mixagem no projeto Song e ele já atualiza automaticamente no projeto Master. Então, se eu estiver masterizando a música que eu mesmo mixei, eu consigo fazer essa conversa entre eles, deixando aqui, tá? Marcado. Aqui, meta informações, essas informações elas vão ser prensadas dentro do seu data de áudio quando você exportar. Se ele tiver um codec que aceite isso, você vai conseguir, por exemplo, na hora de exportar e ouvir isso depois, você pode colocar uma foto, se você quiser, do seu single, né? Você pode colocar um título da música, você pode falar quem é um artista, falar sobre o álbum, comentário, escritor, compositor. Você pode colocar o gênero, você pode fazer o que você quiser. E se você clicar aqui, toda vez que você abrir essa song, ele vai mostrar para você esse quadrinho falando essa é a música do artista tal, essa é a foto dele, não sei o quê. Normalmente eu não deixo isso marcado porque para mim não precisa, tá? Bom, seguindo aqui então, a gente tem todas essas informações e o que mais importa pra gente aqui é essa parte aqui das entradas e saídas aqui, ó, tá? Então, nota que eu já estou usando algumas coisas ali porque eu estou falando no meu microfone aqui. Aqui eu tenho configurações de entradas e configurações de saídas, beleza? Aqui que eu vou configurar isso. E aí eu posso adicionar, eu tô aqui com uma Scarlett 8 em 6, tá? Eu tenho 8 entradas e 6 saídas. Eu não tenho todas configuradas aqui, beleza? Mas eu posso configurar aqui, por exemplo, ó, eu posso eliminar essas daqui, ó, remover, eu vou remover, beleza? Eu tô entrando aqui, ó, no meu canal 1, que ele tá chamando de canal L. Eu tenho o canal 2, que é o canal R, e eu posso adicionar um canal mono aqui, ó, canal 3, eu posso adicionar um canal estéreo, que ele vai usar o canal 5 e 6, tá? Então, é um joguinho de batalha naval. Eu tenho o canal 1 aqui, tá sendo usado por esse, o canal 2 está sendo usado por esse, e eu posso renomear esse canal aqui, ó, canal, aqui, ó, deixa eu clicar ele aqui, ó, dá 2 cliques, canal voz, que é o meu canal que eu tô gravando aqui agora, tá? Aqui, canal 2, se eu fosse gravar uma bateria, por exemplo, eu posso colocar caixa aqui. Aqui vai ser o meu hi-hat,
por exemplo, entendeu? E aí eu vou configurando minha entrada. Aqui vai ser o meu overhead, tá? Então, quando você olhar essas entradas aqui, você já vai saber, pô, canal 1 é a minha voz, canal 2 é a caixa, canal 3 é o hi-hat, overhead, tá? E eu posso pintar, clicando aqui, ó, posso pintar cada entrada, isso pode organizar bastante pra gente aqui, ó, cada entrada. E aí você vai se perguntar, pô, mas aonde que eu visualizo isso? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então aqui eu adiciono, se eu tiver a opção aqui da minha interface de ter bastante entrada, eu posso adicionar e colocar aqui. Eu posso adicionar canais estéreos, por exemplo, eu estou com meu piano aqui. Se eu quiser gravar a saída dele na entrada da minha interface, eu pego os cabos das duas saídas dele e entro na entrada de linha ali do meu conversor, que é a minha interface, e seleciono aqui um canal estéreo, então eu gravo o timbre dele num canal estéreo de uma vez, tá? Então a gente pode fazer dessa forma, adicionar, remover. A gente pode fazer, a gente pode importar e exportar, a gente pode exportar os nossos I/Os. Muitas vezes, não é o que eu uso aqui, porque eu uso mais para mixar aqui, mas às vezes você tem um arquivo enorme de gravação de bateria, às vezes você faz ao vivo, por exemplo. Então você pode pegar, montar tudo na sua casa, exportar um arquivinho, colocar no seu pendrive e depois pegar e importar isso e já vai estar tudo pronto para você, tanto suas entradas quanto as suas saídas. Você sempre tem que aplicar aqui para fazer sentido aqui, tá bom? Para você poder deixar salvo essas entradas. As saídas a mesma coisa. Aqui vocês podem ver, ó, que eu só tenho uma saída principal que está usando a minha saída 1 e 2, que é por isso que quando a gente importou aqui um arquivo, né? Que a gente importou esse arquivo, pressionando F3 aqui, ó, eu abro o meu mixer, tá? Que são os canais de saída da minha track, beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho o meu main out aqui, o meu principal, que está saindo aqui, ó, no output 1 e 2. Eu posso fazer ele sair no 3 e 4, ou 5 e 6, mas eu não estou configurado lá, então tenho a saída 1 e 2. Então, quando eu coloquei aqui esse material de áudio aqui, esse data, automaticamente ele passou pela minha track, tá? Ele exibiu a minha saída aqui no meu mixer, e a minha saída, ela tá vindo para o principal aqui, que é a minha saída de áudio, que é a saída principal da minha interface, que está monitorando as minhas caixas e eu estou ouvindo. Por isso que eu estou ouvindo o áudio automaticamente. No mundo analógico, você tem que fazer todas essas ligações. Isso é importante para mixagem, tá? Quando você estiver mixando, é muito comum você pegar o canal tal, mandar para tal canal tal, aí você manda para um auxiliar, manda para um bus, aí você soma todos aqueles canais, aquele vai para outro lugar, esse vai para outro lugar. Então, você precisa saber disso para você organizar a sua estrutura de ganho quando você estiver mixando, fazer seu template, fazer tudo certinho. Você precisa saber por onde o áudio está passando, beleza? Então, aqui você pode... Eu já vou te mostrar, a gente tinha feito Ctrl, vírgula, né? Foi para essa telinha, a gente tem que vir aqui embaixo para vir nos I/Os. A gente não precisa disso. Se a gente clicar Ctrl, ponto, final, ele já vem direto para a configuração do I/O. Ou você pode vir aqui na tela do Mixer, entradas e saídas, você vai estar nessa telinha aqui também, tá? Então, o que acontece aqui? Eu posso criar aqui, ó, mais um canal estéreo para me mandar, por exemplo, ó, saída 2. Saída 2. E a saída 2 vai ser uma saída estéreo, tá? E eu vou mandar para a saída 3 e 4, ó. Tá aqui, ó, saída 3 e 4. E eu vou pintar de vermelho até, ó, beleza? Então, apliquei OK. Então, aonde que eu vou visualizar isso? Como eu falei para vocês, apertando F3, você abre o canal. Então, voltando, eu tenho aqui o data de áudio, o Studio One chama isso de evento, guarda esse nome. Evento de áudio tá aqui, ó. Tá? Ele tá passando pela minha track, e a minha track, ela tem que ter uma saída, beleza? Ela tem que ter uma entrada, se eu for gravar alguma coisa, e tem que ter uma saída de áudio. E aonde que tá a saída? Aí ela entra no meu mixer, que são os meus canais de saída, beleza? Que é aqui, provavelmente sua DAW tem uma igualzinha a essa. Pressionando F3, você pode clicar nessa setinha e desvincular. Aqui ela está vinculada, ó, tá vendo? Ao projeto, eu não consigo mexer ela para lugar nenhum. Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, pronto, eu deixo ela flutuante, ó. Então agora eu posso jogar para um outro monitor, se eu tiver. Clicando aqui, que nem o Windows, você expande ela. Então, F3 eu entro na minha tela aqui de edição, na minha linha do tempo. F3 eu entro na minha mixer aqui, beleza? Então eu posso desvincular ela, vai ficar pequena de novo, tá? E aí eu posso arrastar ela para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o que eu quiser fazer aqui.
eu posso fazer, tá? Pressionando na setinha, ela vai ficar vinculada aqui de novo, tá bom? Então, eu vou deixar ela aqui vinculada aqui na tela inteira, tá? E eu só tenho essa track aqui porque eu criei ela aqui, ó. Então, esse daqui é minha track e ela tá saindo nesse canal, beleza? Eu vou até excluir aqui, ó, para vocês verem que eu não vou ter mais nada aqui na minha tela de mixer. E aonde que tá? Aqui eu consigo exibir as minhas entradas, tá? Então, ó, tudo que eu fiz ali nos I/Os tá aqui, ó. Eu pintei uma de rosinha lá, esse é o input 2, tá vendo? A minha voz tá entrando aqui. Clicando aqui na entrada, ele vai exibir as entradas aqui pra gente. E aqui é bem legal, porque você pode monitorar o volume que tá entrando aqui no conversor. É muito diferente você tá dentro da DAW e a sua DAW trabalhar com 64 floating points, tá? Então, se você clipar, depois que o sinal já está gravado, o seu DAW consegue recuperar o sinal perdido e você acabar não clipando mesmo clipando, tá? Eu sei que isso é um assunto para umas outras aulas e tal, mas aqui não, aqui é o conversor da sua interface, então você tem que ver aonde que é o sweet spot dela lá e ver se você não clipa aqui, porque se você clipou na entrada do seu conversor, a não ser que seja artisticamente que você queira fazer isso por uma questão estética, você já era, você perdeu o sinal, você não tem como fazer mais nada. Então aqui é legal você monitorar a entrada, se está entrando muito alto, se está entrando muito baixo. Claro que você também consegue monitorar através da tela de arranjo ali, da linha do tempo, mas aqui você tem uma visão um pouco mais clara. E aqui você já tem uma série de possibilidades. Você pode colocar plugins aqui já na entrada. Então, quando você coloca plugins aqui, a gente vai ver isso mais para frente, você já grava processando, tá? Mas enfim, eu não quero confundir sua cabeça, mais para frente a gente vai olhar um pouquinho sobre isso daí. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou clicar aqui ó, no ES, que é entrada e saída, porque o meu está em português. Se eu tiver em inglês, vai dar I/O, né? Input e Output. E eu vou fazer o seguinte, ele está até com uma bolinha aqui ó, falando que eu estou utilizando essa saída, né, principal. Eu vou remover tudo aqui, vou remover isso aqui. Nas entradas aqui eu vou remover essa, vou remover essa, vou remover essa aqui, vou remover essa aqui também. Agora eu estou sem entrada nenhuma, tá? E a saída ele não deixa remover. O Studio One entende que você tem que ter uma saída já padrão aqui, tá? Que é a minha saída principal, beleza? Eu vou aplicar, beleza? A minha voz parou de sair aqui agora, tá? Então, porque eu não tenho nenhuma entrada, não tenho mais nada. Ctrl, ponto. Agora eu vou vir aqui em entrada e vou colocar uma entrada mono. Mono porque a minha voz é mono, tá? A diferença entre material estéreo, mono também é um outro vídeo que eu vou fazer aqui pro canal. Comenta aqui embaixo se você tiver dúvidas, tá? Sobre isso daí. Beleza? Então, criei aqui. Eu vou colocar, por exemplo, voz, o nome, tá? Da entrada. Vou pintar de vermelho aqui, beleza? Então, essa é a minha entrada mono, voz, tá? Posso criar aqui uma outra também, ó. Vamos colocar, se eu fosse gravar, por exemplo, um violão aqui, você nomeia do jeito que você quiser, e o violão vai ser laranja, beleza. Então, a entrada 1 aqui é minha voz, a entrada 2 é meu violão. Então, tenho aqui selecionado duas entradas. Vamos configurar a saída, eu estou mandando para o principal, mas eu poderia, por exemplo, mandar para minha saída 3 e 4 e não passar pelo meu main out, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui saída 2, beleza? Então, a saída principal tá no meu 1 e 2, que é uma saída estéreo, e a saída 3 e 4 tá aqui, ó, saída 2. Eu vou dar um aplicar, beleza? Ok. Então, quando eu abro minha mixer agora, se eu colocar aqui para exibir a minha entrada, ó, ela tá aqui, ó, que são exatamente as entradas que a gente criou aqui, ó. Escrito voz, vermelhinho, e violão, laranjinha, conforme a gente colocou lá, ó. Input 1, input 2, beleza? Eu posso exibir isso ou não. E as saídas a mesma coisa. Olha aqui, ó. Eu cliquei aqui a saída 2, ó, ela tá aqui, tá vendo? Eu posso pintar ela se eu quiser, ó. Posso pintar ela por aqui ou mesmo por ali nas entradas e saídas, ó. Vê que agora minha saída também ficou vermelhinha aqui, tá? E por que eu tô explicando isso tudo para vocês? Vocês já vão entender, tá? Então, aqui eu tenho as saídas, eu posso exibir as entradas, tá? External, aqui são os meus dispositivos MIDI. A gente já falou sobre os dispositivos que estão... como configurar os dispositivos MIDI. A gente configurou esse PX160, eles vão ser exibidos aqui também se eu quiser. Se eu clicar aqui, ó, no cantinho, tá? Instrumentos, aqui se eu tiver algum instrumento virtual... ele vai ser exibido aqui, porque eu posso colocar o instrumento virtual, mas eu posso não estar usando ele. Então, eu preciso colocar ele dentro de uma track,
tá? E a track vai gerar uma saída, porque aqui no Studio One a track e o canal acaba sendo a mesma coisa, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso daí, tá bom? E a gente tem algumas outras configurações que a gente vai falar um pouco mais pra frente para não confundir tudo vocês aí, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova track. Como é que a gente cria uma track aqui? Dando 2 cliques, ele já vai abrir essa janelinha, 2 cliques aqui no espaço vazio, tá? Ou apertando esse botãozinho de mais, ele também vai criar, é que eu falei para vocês, ele tem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Ou mesmo pressionando o T de tatu, ele também vai criar uma nova track aqui, tá? Criando, quando ele abre essa janelinha, ele vai perguntar o nome da track. Eu vou colocar aqui voz, por exemplo, tá? O tipo de track, ela é de áudio, de instrumento, de automação ou é uma pasta? A gente vai trabalhar só sobre áudio, mais pra frente a gente vai falar sobre os outros tipos também. Você pode falar, pô, mas no Reaper, algumas DAWs assim, é só dar 2 cliques, ele já cria a pasta, eu não preciso me preocupar se é MIDI, se é áudio e tal. Bom, tem a parte boa, que eu falei que é a agilidade, tem a parte ruim que você acaba não entendendo as diferenças delas e o caminho do sinal delas, entendeu? Então, é importante você sempre saber disso, não tem problema nenhum você criar atalhos para criar as coisas já prontas. Aqui no Studio One, se eu pegar e arrastar, ele já faz tudo para mim, mas eu estou explicando aqui para vocês entenderem certinho, tá bom? Então, a pista vai ser de áudio. Eu posso falar, eu quero criar só uma pista, quero criar 200 pistas de uma vez só. Ele vai criar 200 pistas de uma vez só, eu que determino aqui, tá? Eu posso clicar aqui, ele vai colorir automaticamente do jeito que ele quiser, ou eu posso deixar desmarcado e colocar uma cor que eu quiser aqui. Vou colocar vermelho, por exemplo, tá? O formato eu quero gravar mono ou se eu quero gravar estéreo, tá? No caso, eu vou colocar mono porque é uma voz e uma voz a gente grava mono. Aqui a gente tem como já colocar alguns presets já pré-determinado pela própria Presonus, então ele já vai colocar no encadeamento de sinal equalizadores, compressores e tal. Não quero isso, você pode fazer o seu, se você tem costume de gravar uma voz sempre com o mesmo equalizador, equalizador e compressor, você pode criar uma cadeia, você já seleciona aqui, quando você criar ele já vai estar lá bonitinho para você, isso pode agilizar um tempo, tá? Não quero isso agora, não há presets. A entrada, qual que é a entrada? Lembra que a gente criou a entrada voz e a entrada violão? Que é a entrada 1 e a entrada 2, então eu vou receber esse sinal do canal de voz mesmo, que é a gente acabou de criar, certo? Então, a entrada dele vai ser esse canal aqui. E a saída, para onde que ele vai sair? Ele está saindo diretamente no principal, mas se eu quiser que ele saia no 2 também, que a gente criou, lembra? Eu também posso selecionar aqui, mas eu não quero que ele saia no principal mesmo, até porque está tudo configurado. Se eu colocar na saída 3 e 4, vocês não vão ouvir o áudio aqui. Pronto, cliquei, ele criou uma track, tá? Uma track. E aqui eu não tenho informação nenhuma de data, eu não tenho um evento, tá? Se eu quiser criar um evento vazio, eu clico 2 vezes, pronto, ele criou um evento vazio aqui, não tem informação nenhuma, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é criar um material, um evento, um data de áudio gravando agora, tá? Então, uma vez que eu coloquei, que eu entendi aqui, a entrada está na minha primeira, no input 1, que é o que eu chamei de voz, tá tudo certinho. Meu microfone está conectado ali na entrada número 1, que é o certinho. Já liguei o Phantom Power, já estou com um ganho do meu próprio conversor ali. Tá tudo certinho. A saída dele aqui está de mono. Automaticamente, quando eu criei a track, que é o que vai controlar a minha informação de áudio, o Studio One já criou um canal para mim aqui também na Mixer, que é o que eu controlo a saída dele. E a saída dele tá vindo para o main out, que é o meu principal aqui. Tudo bem? Tá claro até aí? Então, se eu habilitar aqui para gravação, por exemplo, pronto. Agora você deve estar me ouvindo com delay aí, né? Mas eu tô habilitado aqui, vou apertar asterístico para gravar alguma coisa, olha só. Pronto, tô gravando alguma coisa aqui, beleza? Parei a gravação, vou desabilitar aqui, beleza. Então, agora eu criei aqui, ó, um data de áudio, um evento, tá? Que o evento, ele tá passando aqui pela minha track, e a minha track tá saindo no canal aqui na minha mixer, tá? E aqui, ó, ele vai mostrar para você da onde o sinal tá vindo, como se fosse Dispatch Bay mesmo. Em cima entra, embaixo sai, tá? Então, o canal em cima tá entrando, embaixo tá saindo. Aqui, ó, ele tá entrando do meu canal 1, que é a minha voz, e tá saindo para onde? Pelo principal, que é o meu main out aqui, que é o que eu tô ouvindo aqui nas minhas caixas, tá? E aí começa aquela confusão que a gente vai falar daqui a umas aulas, tá? Que é o roteamento de sinal. Aqui no Studio One eu posso fazer
vários tipos de roteamento a gente vai falar nos decorreres das aulas. Por exemplo, eu posso fazer com que minha entrada mono saia num canal estéreo. Então, por que eu faria isso? Clicando nessa bolinha, tá vendo que eu deixo duas ou eu deixo uma aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui nessa bolinha que ele fica duas bolinhas, significa que a saída do meu canal é estéreo. Mas eu posso vir na entrada e colocar uma entrada mono. Entendeu? Então, eu estou gravando mono, só que a saída é estéreo. Por que eu faria isso? Por exemplo, se eu quero, por exemplo, usar um material mono, mas eu quero usar um reverb estéreo, porque ele vai transformar aquele sinal em mono em estéreo, então eu gravo um arquivo mono, só que o meu efeito fica estéreo. Então, na hora de eu printar aquilo, eu tenho que printar num canal estéreo. Beleza? Então, você consegue fazer isso daqui numa boa. E também a questão de roteamento, por exemplo. Nota que a minha track aqui está saindo no meu canal principal. Ele está vindo direto aqui. Mas vamos supor eu não quero. Vamos supor que eu quero criar mais outras, sei lá, 3 tracks aqui. Deixa eu criar mais 2 aqui. Então, vou colocar mais 2. Vou até pintar aqui de rosa, tá? Então, ele colocou aqui voz 1 e voz 2, tá? Então, ele já criou canais aqui para mim. Então, tenho 3 canais aqui. Aliás, 3 tracks e agora 3 canais, porque eu tô aqui no meu mixer. Vamos supor que eu quero juntar as 3 em um canal bus, ou num auxiliar, como o Pro Tools chama, ou o próprio track no Reaper, tal, que é tudo a mesma coisa no Reaper. Acaba sendo... Você pode usar a mesma coisa para várias funções. Aqui no Studio One, clicando com o botão direito aqui no meu mixer, adicionar canal bus. A gente vai falar sobre canal FX, canal VCA e adicionar canal auxiliar aqui, mas eu posso adicionar um canal bus, pronto. Então, ele criou um canal para mim aqui com a saída estéreo, no caso, tá? Que não está recebendo sinal de ninguém e está indo para o principal aqui, que é esse daqui. Mas se eu tocar ele aqui, ele não vai sair som nenhum, porque ele não está recebendo nada. Então, eu posso falar aqui, ó, para essa track, essa e essa que está saindo no principal... Clicando nela, eu posso falar para ela sair na minha saída 2, que a gente criou lá, ou no meu bus 1, porque é esse o nome que eu dei para ele aqui. Eu posso chamar aqui, ó, Kleber. Pronto. Então, agora meu canal bus chama Kleber. Se eu clicar aqui, ó, olha lá, o Kleber apareceu. Aqui, se eu clicar aqui, ó, o Kleber apareceu. E aqui o Kleber apareceu. Então, agora, se eu solar esse canal, eu estou controlando todos esses 3 que estão indo para esse e esse está saindo no principal. Ah, mas o Kleber, eu não quero que esse daqui saia no principal. Eu quero criar um outro canal que esse daqui saia dentro do outro canal. Pode fazer isso também. Eu crio mais um bus aqui. Vou chamar ele de A. Beleza? Então, agora, em vez de sair no principal, ele vai sair no A. Então, agora, esses 3 sinais estão entrando desse sinal, onde eu posso fazer processamentos diferentes. E esse sinal está entrando nesse sinal, onde eu posso processar de novo. E esse sinal eu posso mandar para esse sinal aqui, que é o meu master. E aí, depois, a gente poder ouvir. Então, pessoal, eu tô falando isso tudo para vocês entenderem a lógica do Studio One, tá? Depois que você entender a lógica, provavelmente vai ser igual aí na sua DAW. Então, como eu disse, acompanha o curso aqui, mesmo que você não use o Studio One, porque você vai aprender bastante sobre outras coisas também. Então, nota aqui que eu só tenho evento de áudio agora no canal da voz. Mas aqui na minha mixer, se eu solar esse buzz A, ele vai tocar, porque esse cara tá passando por esse que tá passando por esse, olha só. Pronto, tô gravando alguma coisa aqui, beleza? Notou? Então, esse meu evento está passando por todo esse meu roteamento e é importante a gente saber da onde o sinal está vindo, para onde está indo através dos nossos I/Os, né? Que é o que a gente configurou aqui, tanto de entrada, as entradas, as saídas, beleza? Isso é bem importante porque nas próximas aulas a gente vai falar sobre as opções aqui de Inspector, tá? A gente consegue colocar plugins no evento antes mesmo de entrar na track, então eu espero que vocês tenham entendido esse caminho do sinal aqui, beleza? Então eu vou apagar tudo aqui, ó. Uma vez que a track está criada, para mim apagar ela, eu posso clicar com o botão direito aqui e vir em remover, por exemplo, aqui, ó, remover pista, tá? Eu removo. Ou eu posso selecionar aqui, clicando na primeira, aperto Shift, clico na última, ele vai selecionar todas, Shift T, eu removo tudo que tiver selecionado, tá? Então, fica bem claro, e o conceito do Studio One, ele é bem simples de entender. Uma vez que você entende, você vai que vai, tá? Então, a gente entendeu um pouco dessa parte de timeline, a gente pode pegar
os arquivos por aqui, né? Só arrastar. Se a gente tiver também por aqui, a gente pode arrastar direto aqui também da gente, do nosso computador, a gente arrasta direto para cá, o Studio One já reconhece também numa boa, beleza? Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de track, sobre essa parte de evento aqui, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as ferramentas, porque eu sei que são muitos botões aqui, e a gente vai começar a destrinchar um pouquinho com calma para vocês entenderem, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o Spectre aqui, como é que a gente funciona essa parte aqui do Spectre, tá? Pressionando F4 a gente abre ele, F3 é a Mixer, F5 é a nossa janela de ferramentas ali, onde a gente vai imputar arquivos para o nosso projeto, beleza? Bom, pessoal, se você estiver gostando do curso aqui, não se esquece, beleza? Se inscreve no canal, avisa os amigos lá que tá tendo um super aulão aqui, uma playlist da hora aqui sobre o Studio One. Compartilha as informações, tem bastante coisa sobre plugins, mixagem, masterização. Deixa suas dúvidas aqui embaixo se você tiver dúvida sobre mixagem, sobre qualquer coisa, beleza? Fica ligado aqui no canal, porque logo em breve eu vou fazer bastante lives para a gente interagir um pouquinho mais, para não ficar só um monólogo, tá? Então, eu conto com vocês, se inscreve no canal, deixa aquele like, dá muito trabalho fazer esses vídeos aqui para vocês, parar um tempinho para vir fazer os vídeos, para passar informação, tem bastante coisa legal, beleza? Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque o YouTube não está distribuindo meus vídeos e eu não sei porquê, então ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, a gente se vê na próxima aula e tem muita coisa ainda pra gente falar sobre o Studio One, mas eu espero que dessa vez já esteja um pouquinho mais na sua cabeça o fluxo de sinal. A gente pode falar também sobre esse fluxo no Reaper, deixa aqui embaixo que eu abro o Reaper aqui e explico um pouquinho do fluxo de sinal se vocês usarem o Reaper, por exemplo, que é a minha segunda DAW aqui do estúdio, mas só vou fazer se vocês deixarem aqui embaixo que vocês querem ver isso, o que vocês querem ver, beleza? Vamos interagir um pouquinho mais, fechou? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, Deus abençoe e um abraço.